Olá, meu nome é Alessandro, eu sou médico e professor no Instituto Aion e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ligado à Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu vou falar sobre as relações entre terapia psicodélica e hipnose clínica. Primeiramente, é importante dizer que este conjunto de substâncias, os psicodélicos clássicos, eles têm um mecanismo de ação em comum, que é a atuação em um receptor de serotonina, o receptor 5-HT2A, que faz com que todos eles acabam exercendo determinados efeitos terapêuticos, principalmente efeitos antidepressivos, e também efeitos psicoativos, muitas vezes chamados de efeitos psicodélicos ou efeitos alucinógenos. Esse segundo tipo de efeito, o efeito psicodélico, é o que tem chamado bastante atenção recentemente de pesquisadores e que tem interessado a muitos grupos de pesquisa no sentido de verificar se esses efeitos psicodélicos eles têm funções terapêuticas também dentro de processos de psicoterapia. Alguns dessas substâncias, como a dimetiltriptamina, a psilocibina, assim como a etoxidimetiltriptamina, a mescalina e o LSD, já são bastante conhecidos, e todas elas têm uma estrutura molecular muito parecida com a molécula de serotonina. Em virtude dos seus potenciais terapêuticos, a literatura científica utilizando essas substâncias para tratamentos em saúde mental tem crescido muito nos últimos anos, que tem feito com que haja não só um interesse terapêutico e científico, mas também um interesse econômico em torno do mercado relacionado ao uso dessas substâncias em saúde. É previsto um crescimento enorme desse mercado, da ordem de 8 bilhões de dólares para 2028, e algumas dessas substâncias, como a psilocibina e o MDMA, têm estado cada vez mais próximo da regulamentação em países como os Estados Unidos. Diante disso, é notório o esforço de alguns estados, por exemplo, nos Estados Unidos, que têm encaminhado reformas no sentido de legalização e descriminalização dessas substâncias. Vários estados têm encaminhado reformas nesse sentido. 2 desses estados, como o Oregon e o Colorado, já têm essas substâncias legalizadas e descriminalizadas para uso social e também para uso terapêutico. Isso é bastante coerente com a literatura científica, que tem mostrado que esse grupo de substâncias psicoativas estão entre aquelas que produzem os menores danos nos consumidores e também nas pessoas que se relacionam com eles, né? Por exemplo, substâncias presentes nos cogumelos ou mesmo LSD têm um potencial de dano muito menor do que outras substâncias, até mesmo lícitas, como o álcool, ou substâncias ilícitas como a heroína e a cocaína. Existe também um grande apelo pela regulamentação dessas substâncias para uso terapêutico, ligado ao potencial dessa substância para tratamento de condições que têm necessidades não atendidas, ou condições de difícil tratamento com as abordagens convencionais, como a ansiedade, a angústia existencial em pacientes com câncer. Isso não é nada novo, isso já tem sido investigado e esse potencial avaliado em muitos estudos desde a década de 50, 60. Esse aqui é um estudo da década de 70, mostrando o potencial do uso de LSD para tratamento de questões relacionadas à finitude em pacientes com câncer. Bom, dito isso, é importante compreender que a terapia psicodélica nada mais é do que um método de tratamento que visa apoiar psicoterapias utilizando um grupo específico de substâncias psicoativas, que são as substâncias psicodélicas. Mais recentemente, esse tipo de abordagem tem sido chamada de psicoterapia assistida por psicodélicos. Esse é um tipo de abordagem que ocorre num setting como esse, onde a gente tem o paciente sendo acolhido em um ambiente confortável, acompanhado por 2 terapeutas, posicionado numa posição confortável, com os olhos vendados, com um fone de ouvido, ouvindo música, enquanto experimenta os efeitos psicoativos da substância e recebe
o suporte, o acompanhamento dos terapeutas. A base da intervenção psicodélica ela pode ser resumida em 3 fases. Uma primeira fase de preparação, antes da administração da substância, uma fase de experimentação ou de dosagem, onde a substância é administrada ao paciente, e uma fase de integração, que corresponde às sessões de psicoterapia que acontecem após a sessão em que o paciente experimentou os efeitos psicoativos da substância. De uma maneira geral, a gente pode dizer que existem alguns elementos, alguns componentes de cada uma dessas 3 fases que são preponderantes, que devem ser muito bem observados pelos terapeutas. Primeiramente, na fase de preparação, antes da administração da substância, é muito importante a psicoeducação e a criação de rapport. A psicoeducação no sentido de que os pacientes compreendam todo o processo terapêutico, como vai acontecer, as fases do processo, como vai ser o setting, onde eles vão receber a substância, a fenomenologia, o sentido da experiência. Então, essa psicoeducação é muito importante para criar um senso de segurança para esses pacientes. Ao mesmo tempo, a construção do rapport é fundamental para uma relação de confiança entre terapeuta e paciente, que irão fazer um trabalho conjunto durante as sessões de terapia. Já na fase de experimentação, quando os pacientes receberão a substância propriamente dita, é muito importante que existam protocolos clínicos de administração de substâncias psicodélicas validados por evidências científicas. Isso é muito importante por uma questão de segurança também, por um aproveitamento maior da experiência, garantindo a eficácia da intervenção. Ao mesmo tempo, é importante também uma postura de acompanhamento terapêutico por parte dos terapeutas. O sentido de dar o suporte durante a experiência é garantir que a experiência seja guiada pelas vivências interiores dos pacientes. E o terapeuta, nesse sentido, acaba sendo um acompanhante terapêutico, um facilitador dessas vivências interiores que guiam o processo terapêutico. Já na fase de integração, após as sessões em que o paciente recebe a substância, é muito importante lidar com efeitos adversos e maximizar o benefício da intervenção. Nesse sentido, é muito importante que os terapeutas estejam preparados para acolher a diversidade de experiências psicodélicas que emergem, procurando não psicopatologizar essas experiências e, ao mesmo tempo, garantir que sejam feitas conexões da experiência no estado não ordinário de consciência com a experiência habitual em estado ordinário que o paciente vem vivenciando no seu dia a dia, de forma que as questões que nortearam a terapia, elas possam ser trabalhadas nessa conexão entre os 2 tipos de estados de consciência, buscando trazer benefício terapêutico para o paciente. A gente poderia dizer, então, que as contribuições da hipnose clínica, elas poderiam se estender nessas 3 fases, tanto na preparação, quanto na experimentação, quanto na integração. Nas fases de preparação, é muito importante, por exemplo, que técnicas de relaxamento, de auto-hipnose, possam eventualmente ser utilizadas para apoiar o setting set. Setting set é um conceito bastante clássico em terapia psicodélica e que fala da influência do set, ou da mentalidade, estado mental, e do setting, o entorno, o ambiente, na experiência psicodélica produzida pela substância. Então, nesse sentido, o setting set acaba modulando a experiência e as técnicas de hipnose poderiam, eventualmente, até colaborar para que isso seja feito de forma mais eficaz. Já na fase de experimentação, quando o indivíduo está experimentando o estado não ordinário de consciência produzido pela substância psicodélica, habilidades de comunicação hipnótica, de manejo de ab-reações são sempre muito desejáveis para o terapeuta que vai apoiar e facilitar essas experiências. A ideia é que o terapeuta ele possa fazer uma abordagem internamente dirigida, ou seja, que as vivências interiores do paciente estejam guiando toda a experiência. E aí habilidades que vêm do campo da hipnose clínica também, de repente, podem facilitar esse processo. E já na terceira e última fase, a fase de integração, a gente pode esperar, eventualmente, que técnicas bastante utilizadas em hipnose clínica, como as técnicas de imagética, técnicas de regressão, possam ser utilizadas para favorecer a integração dessas experiências,
facilitando aquilo que no campo da terapia psicodélica muitas vezes é chamada de inteligência interior de cura. Esse é um conceito bastante clássico também em terapia psicodélica, que é a ideia de que há uma espécie de inteligência orgânica que, se apoiada, se facilitada pelos processos psicoterapêuticos, isso pode auxiliar no processo de cura dos pacientes. Então, as integrações, elas também têm um sentido de promover essa inteligência interior e orgânica de cura. Dito isso, então, a gente pode ver que existem possibilidades de confluência entre as abordagens em hipnose clínica e em terapia psicodélica, de modo que na década de 60 essa confluência foi inclusive testada a partir de uma abordagem que ficou conhecida como terapia hipnodélica. Nessa abordagem, a hipótese dos autores e dos pesquisadores norte-americanos era que a hipnose poderia ser usada para modificar a experiência do LSD e estruturá-la de maneira que benefícios terapêuticos pudessem ser obtidos. Eles fizeram um estudo piloto com 12 pacientes com problemas com substâncias. Em seguida, fizeram um estudo controlado, já ampliado, com 70 pacientes, e testaram basicamente 5 técnicas de tratamento breve, empregando LSD, psicoterapia e hipnose. Então, eles tiveram uma primeira intervenção com LSD, hipnose e psicoterapia, uma segunda com LSD e psicoterapia, uma terceira só o LSD, uma quarta só psicoterapia e uma quinta só hipnoterapia. E o resultado foi que o maior benefício foi obtido com a técnica associada, né, com LSD, hipnose e psicoterapia. Isso acabou dando o nome da abordagem de terapia hipnodélica. É importante também a gente destacar que, apesar de terem semelhanças, existem diferenças notórias entre a abordagem da experiência hipnótica e da experiência psicodélica, entre cruzamentos e diferenciações tanto em termos de técnicas quanto em termos de fenomenologia da experiência em si. Então, primeiramente, em termos de técnica, a gente pode dizer, em relação à experiência hipnótica, que existe uma variedade ampla de abordagens que são utilizadas para a indução da experiência. Existe a avaliação de sugestionabilidade, que pode ou não ser realizada, diferentes técnicas de distorção neurosensorial podem ser empregadas, pode haver a utilização de abordagens verbais, de psicoterapia, em geral ocorrendo durante o transe. Mas já na experiência psicodélica, principalmente naquela relacionada à hipnodélica, existe normalmente nos estudos originais uma indução, que é realizada por 45 minutos antes da administração de substâncias. Existe a avaliação de sugestionabilidade, que é sempre realizada, utilização de técnicas de relaxamento profundo para distorção neurosensorial, essa é basicamente a técnica que os autores empregaram nos estudos, e existe a utilização de abordagens verbais de psicoterapia que podem ou não ocorrer durante o transe. Em relação à fenomenologia das experiências, na experiência hipnótica existe alterações de percepção, imagem corporal, imagética, autoconsciência, afeto, percepção do tempo e produção do sentido, que podem ocorrer em diferentes graus. Ao mesmo tempo, a deflagração de experiências místicas é mais comum em indivíduos mais sugestionáveis, experiências místicas tendem a ser mais leves, a sugestionabilidade é preditor, muitas vezes, de experiência mística, a hipersugestionabilidade pode ou não ocorrer na experiência hipnótica, a indução é baseada em sugestões hipnóticas, e a temporalidade da experiência pode transcender a duração da sessão de hipnose. Já na experiência psicodélica, da mesma forma, podem ocorrer alterações de percepção, imagem corporal, imagética, autoconsciência, afeto, percepção do tempo, produção de sentido, que podem ocorrer em diferentes graus. Mas a deflagração de experiências místicas ocorre com maior frequência, as experiências místicas tendem a ser mais intensas, a absorção é o preditor dessas experiências místicas, a hipersugestionabilidade em geral acontece, a indução é baseada em efeitos psicofarmacológicos e a temporalidade da experiência, em geral, é restrita à duração dos efeitos farmacológicos. Portanto, uma forma da gente relacionar os dois tipos de experiência através do modo de indução dessas experiências, a gente poderia falar numa indução hipnótica e numa indução psicodélica, em que há um entrecruzamento entre as duas tríades que sustentam essas duas práticas, a tríade da hipnose,
que envolve a distorção neurosensorial, a expectativa e a sugestão, e a tríade da terapia psicodélica, que envolve o drug setting, o efeito da substância, da droga, do mindset ou da mentalidade, do setting, que é o ambiente ou o entorno. Eu acho que conhecer um pouco dessas tríades e as suas interseções é algo que é importante para o terapeuta psicodélico de uma maneira geral, para garantir o máximo de segurança e de eficácia quando administrar esse tipo de procedimento, esse tipo de terapia ao seu paciente. Para quem tiver interesse nesse tema e quiser se aprofundar, no Instituto Aion a gente está organizando um fellowship em parceria com um dos maiores centros de terapia psicodélica nos Estados Unidos, a Polaris Insight Center. A ideia é trazer um treinamento bastante prático e vivencial, adaptado ao contexto brasileiro. Então eu agradeço a atenção e espero que muitos possam navegar e aprender cada vez mais nessa interseção entre hipnose e terapia psicodélica. Obrigado.